Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quinta-feira para todos nós. É com muito amor em nosso coração que nós estamos aqui iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Momento esse que a nossa querida Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós. Hoje nós estamos aqui com o nosso coração aberto para que Jesus possa falar diretamente com a gente através do Evangelho. Porque o Cristo, ele conversa conosco em nosso coração. Os bons espíritos, eles estão sempre prontos para nos ajudar, seja através de uma inspiração, de um pensamento, de uma intuição, de uma ideia, ou até mesmo de um livro, de uma página de um livro que a gente abre ali para ler e tem exatamente uma mensagem que a gente precisava. E fala direto para o nosso coração, para a dor que nós estamos sentindo. Os bons espíritos, meus irmãos, o nosso mentor, o nosso guia, nosso anjo guardião, os espíritos familiares que cuidam de nós, eles sempre encontram uma forma de enviar até a gente a mensagem que precisamos, o aprendizado, o esclarecimento, ou até mesmo a corrigenda que estamos precisando para o nosso coração. Então, vamos abrir os nossos olhos para enxergar o que eles desejam nos ensinar. Meus amados irmãos, eu estou dizendo isso exatamente hoje porque acredito que todos nós que estamos aqui, temos o Evangelho segundo o Espiritismo dentro da nossa casa. E às vezes ele fica lá, esquecido, fica lá na prateleira, em cima da mesa, perto da cama. O Evangelho segundo o Espiritismo fica lá esquecido. Às vezes a gente se lembra de abrir ele só no dia do Evangelho no lar. Pois é. Então, eu queria convidar todos para que a gente pudesse, sabe, todos os dias, no início do dia ou no final do dia, antes de nos deitar, deixemos ali o Evangelho do lado da nossa cama. O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ao acordar ou antes de dormir, peguemos a obra, façamos uma oração, conversemos com os espíritos que nos protegem. Todos nós temos um guia, um mentor que nos ajuda na caminhada terrena. Oremos para eles nos enviarem uma mensagem ali que a gente está precisando. E vamos abrir o Evangelho ao acaso e ler a passagem daquele dia. E com certeza ali terá uma mensagem que o nosso coração está precisando. Às vezes é uma passagem que não vai gastar nem um minuto para a gente ler. E o que é um minuto nas 24 horas do nosso dia? Pois é. Às vezes um minuto de leitura do Evangelho pode, meus irmãos, salvar a nossa vida, nos mostrar um novo caminho, nos trazer o esclarecimento que estamos precisando. Um minuto apenas. Então, vamos, como se diz, usufruir desse grande remédio para a alma que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu digo, meus irmãos, que é o seguinte: quando a gente está doente e vai até o médico e ele passa assim, olha, tomar um comprimido todos os dias de manhã ao acordar. A gente vai cumprir direitinho a receita do médico para a gente melhorar fisicamente. Todos os dias acorda, já deixa até o copo de água do lado da cama, toma o comprimido, o remédio, pronto, e segue o dia. Pois é. Se fazemos isso fisicamente, a nossa alma também precisa desse cuidado. Nós, na nossa parte espiritual, precisamos desse cuidado.
E o remédio é o Evangelho. Ler uma passagem é como se a gente estivesse colocando ali uma pílula para a nossa alma, para nos fortalecer, para nos proteger, para nos prevenir de muitos caminhos errados que a gente poderia tomar. Então, vamos nos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vamos deixar ele esquecido na estante, esquecido no quarto, em cima da mesa, empoeirando, não. Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que tem que estar conosco sempre, que é a luz da nossa vida. Meus amados irmãos, com essas palavras, com Jesus em nosso coração, eu convido para a gente continuar aqui a nossa história. Vamos agora para a história do livro Boa Nova, nesta quinta-feira. Hoje nós estamos adentrando o capítulo 6 e vamos dar continuidade na história. Por mais que seja um capítulo novo, a impressão que nós temos ao ler é que a história está continuando, exatamente do ponto que parou do capítulo anterior. Então, nesse momento da história, nós estamos em que Jesus está esclarecendo os 12 apóstolos, falando das dificuldades do caminho, falando que para fazer o bem nem sempre é fácil. Em que sentido? Sempre vão vir forças contrárias para nos desanimar, para nos fazer desistir, pedras no caminho, espinhos. E a gente precisa ser forte para viver uma aliança com Deus. Então Jesus está esclarecendo isso tudo para eles. Porém, a gente refletiu ontem que Judas, no meio dessa conversa, ele para e faz um comentário. Um comentário sobre dinheiro. Que Jesus está prevenindo eles, espiritualmente falando, moralmente, emocionalmente, mas e financeiramente? Judas estava preocupado com dinheiro, com bens materiais. E ontem a gente parou exatamente nessa parte da história em que Jesus responde a Judas. Só que quando Cristo ele termina de responder esse questionamento de Judas, os apóstolos começam um a conversar com o outro e ficar aquele burburinho. E um ali conversando com o outro, questionando, mas como assim? Por que para seguir a Deus é tão difícil? Por que para seguir no reino de Deus tem que ter tanto sacrifício da nossa parte? Não deveria ser um caminho leve, tranquilo, sereno, de muito apoio? Por que Jesus está aqui nos dizendo de tanto sacrifício, tanta coisa que a gente tem que abdicar? Parece ser difícil demais. Então os apóstolos começam a fazer esse burburinho. E Jesus, como um grande terapeuta das almas, ele se aproxima nesse momento dos 12 apóstolos e começa a conversar com cada um. E a Jesus vai conversando de forma que vai conduzindo essa conversa para que cada apóstolo tenha a oportunidade de expressar o que está com medo, o que está causando aflição, o que está angustiando, qual que é a preocupação. E após Jesus ouvir cada um deles, o Cristo irá falar sobre a fidelidade para com Deus. Então Jesus diz para os 12: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Em meio a tantas preocupações e medo de como seria todos esses sacrifícios, essas pedras no caminho, se eles seguissem a Jesus, o Cristo diz: não duvide da fidelidade de Deus para conosco. Não duvide que Deus ele cuida de cada filho.
Ele enxerga os problemas que cada filho está passando e ele está cuidando. Então Jesus, ele dá esse choque de realidade naqueles corações tão preocupados, querendo controlar tudo que ia acontecer. Não diferente de nós em pleno 2024, não é mesmo? Isso aqui foi há mais de 2000 anos atrás. Mas em pleno 2024, já quase finalizando o ano, não é mesmo? Nós estamos aí também preocupados. Ai, mas e se eu não tiver dinheiro suficiente? Mas e se isso acontecer? Ai, mas se aquilo ocorrer? Mas e se isso sair do controle? E se isso acontecer na minha rotina? E ficamos querendo controlar tudo. Controlar tudo. E Jesus nos diz: confiemos na fidelidade de Deus para conosco. Ser fiel a Deus é também, meus irmãos, entender que Ele está cuidando da gente. E sair um pouco desse patamar de querer controlar tudo, porque isso só nos desgasta. Mas aí o Cristo continua dizendo: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Ou seja, não espera seguir o caminho de Deus e ter só facilidades. Claro que vai demandar sacrifícios. Tudo na vida tem um preço. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Jesus está chamando os apóstolos e também a todos nós nesse momento a entender que os sacrifícios que a gente faz em nome de Deus nos dão dádivas para a vida e não sofrimento. Mas os sacrifícios do mundo, esses sim nos causam sofrimento. Quais são os sacrifícios do mundo? Aqueles que são revestidos de prazeres momentâneos. Jesus mesmo coloca aqui, qual que é o preço que o vaidoso e o avarento paga? Qual que é o preço que o mentiroso paga? Qual que é o preço que um vício cobra? Que os prazeres carnais cobram? Qual que é o preço, meus irmãos, que todas as más paixões cobram da gente? Na Terra, muitos vícios e prazeres são revestidos como se fosse a melhor coisa que a gente poderia ter. Mas, na verdade, eles cobram um preço alto da gente. Talvez não no momento, mas anos depois. Cobram um preço alto. E a gente vai ter que pagar. Então não vale muito mais o sacrifício no momento, diante de Deus, sacrifício a Deus, para a gente elevar a nossa alma, não vale muito mais isso do que esses prazeres da terra que vão cobrar um preço altíssimo nosso depois? E é nesse momento quando Jesus traz essa observação, porque os apóstolos estão com medo desses sacrifícios que serão feitos a Deus, abnegação e tudo. Os apóstolos estão com medo, mas Jesus disse: ora, então vocês querem continuar nos prazeres do mundo, isso aí vai ter um preço muito maior depois. E aí é nessa reflexão que Tiago vai dizer uma história de um amigo que arruinou a própria saúde nos excessos dos prazeres condenáveis. E Tadeu, ouvindo, também vai dizer de um conhecido dele, que depois de ganhar muito dinheiro, tornou-se avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, e acabou assassinado pelos ladrões. E Pedro, ouvindo Tiago e Tadeu, também vai dizer que recordou de um caso de um pescador lá de sua intimidade, que ele conheceu como grande amigo, que sucumbiu tragicamente por efeito de tamanha ambição que ele tinha.
ambição, prazeres baixos da terra, vícios. Muitas vezes são revestidos como alegrias e prazeres do mundo, mas cobram um preço alto depois. Meus amados irmãos, olhemos para a nossa vida. Ainda dá tempo da gente acordar para Jesus. Ainda dá tempo da gente mudar. Ainda dá tempo de escolhermos os sacrifícios edificantes com Deus, do que os prazeres momentâneos da terra, que depois vão só nos causar dor. E depois de toda essa conversa com os apóstolos, Tiago vai fazer mais um comentário a Jesus. Tiago ainda tem as suas dúvidas e ele vai questionar ao Cristo sobre algo que nós veremos amanhã e daremos continuidade. Eu encontro todos aqui amanhã na sexta-feira para finalizarmos esse pedacinho da história e agradeço de coração a todos que estiveram aqui presentes. Meu eterno agradecimento, um grande abraço fraterno da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos que estamos aqui. Fiquemos em paz, que assim seja.